Mas vou conversar agora com um queridíssimo amigo, figura importante da nossa comunidade, o reitor, magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. João, um abraço para você, bom dia. Você está bem, João? Como é que estão as coisas aí? Ô, Mário, bom dia. É uma alegria estar aqui com você, viu? Eu comecei bem o dia hoje, né? E estamos aí na nossa luta, conseguimos completar este ano de 2021, um ano muito difícil, mas completamos com um belo congresso e estamos nos preparando, Mário, para retomar atividades presenciais, aulas presenciais e outras atividades presenciais, ao lado de algumas atividades que permanecerão de forma remota, em março de 2022. Vamos aí, fortes. João, eu queria que você falasse aqui sobre uma avaliação que foi feita por uma rede internacional, Scholars at Risk, que publicou no último dia 9 um relatório que se diz profundamente preocupada com a liberdade acadêmica no Brasil. De fato, a liberdade acadêmica no nosso país sempre teve o seu contorno de algum tipo de constrangimento. Mas agora, Mário, nós estamos vivendo um ataque direto a áreas do saber, gestores, tipos de pesquisas que são relegadas, mas há também uma forma curiosa de ataque à liberdade do pensamento, é quando se retiram os recursos para a liberdade do pensamento. Ou seja, quando você atinge a ciência, o fomento, agências de avaliação, CNPq, CAPES, FINEP, etc., você está, de certa forma, tolhindo a capacidade que os professores, pesquisadores têm de elaborar com o devido refinamento as suas pesquisas. Portanto, um ataque direto e indireto à vida universitária, à vida, ao lugar do pensamento, né, que a universidade pode ser. Agora, João, a Universidade Federal da Bahia e outras têm conseguido resistir. Não é? Você se lembra logo desde o início do governo Bolsonaro, aquele ministro Weintraub, né? Dizia que aí era lugar de maconheiro, balbúrdia, bagunça. Quer dizer, uma falta de respeito, Bem rapaz, ao completo. conhecimento. Isso é uma coisa assim inacreditável. Agora eu fico muito preocupado com o desenrolar disso tudo, né? Teremos mais um ano, mais uma eleição. E aí, o que é que você O acha? destino da vida universitária, da ciência, da cultura do país, Mário, eu devo dizer que nunca teve tão associada ao restabelecimento de uma pauta democrática do país, né? Ou seja, se nós tivermos a reiteração de um governo obscurantista, autoritário, as instituições estão ameaçadas, as políticas públicas estão ameaçadas. Veja um episódio recente, Mário, né, de uma declaração que envergonharia qualquer dirigente do mundo. Um presidente declarar que não sabia o que era IFAM, com um Rapaz, certo não diga. deboche, Ave Maria. e disse, mas aí também mandei logo de rifei, sei lá, tirei esse pessoal que está atrapalhando porque encontrou um pedaço de azulejo. É um desprezo pela cultura tão claro, tão decidido, que é de preocupar. E eu tenho uma obrigação de falar isso, Mário, como servidor público. Nós estamos aqui, como servidores públicos, defendendo o interesse da cultura, do patrimônio, do Estado, dos projetos de longa duração. Ou seja, a reiteração de algo assim ameaça, de fato, a sociedade. Há pouco eu passei esse vídeo dele aqui, né? O IFAM com Ah, PH, rifei todo mundo, ripei todo mundo, ripei, parece. ripei. E o pior, rapaz, é que
a audiência lá na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde se crê que são os grandes empresários paulistas, supostamente bem formados, né? Aplaudem, riem, acham engraçado, fomentam. Como se estivessem num churrasco, churrasco de fim de semana, todos já beberam bastante, e aí soltam seus fantasmas, suas opiniões, que vem, Deus lá sabe de onde. Né? Outra coisa que sempre é combatida é a universidade gratuita, as cotas. Eu vejo gente, rapaz, João Carlos, que às vezes me deixa impressionado, supostamente pessoas bem informadas, que dizem, não, essa coisa de cota, isso é um absurdo. Não funciona, você vai botar na universidade um bocado de analfabetos ou semi-analfabetos. Meu Deus do céu, João. A gente já teve a oportunidade, mas de mostrar, primeiro, que em relação ao pagamento da universidade, ele não teria influência suficiente na situação orçamentária da universidade. Já houve estudos bem feitos, inclusive, um deles capitaneado pelo ex-reitor da Unicamp, o Marcelo Nobel, né, que mostrou que no país, no Brasil, e até mesmo fora do Brasil, aquilo que é provido por pagamento direto, lá fora é insignificante e aqui não seria suficiente para dar conta da situação orçamentária. Além disso, também temos estudos que mostram uma coisa óbvia. Nosso povo, Mário, com sua diversa cor, raça, é talentoso, ele precisa ser acolhido, inclusive para diminuir a disparidade que nós temos entre a composição do nosso povo e a composição que nós encontramos no ambiente da universidade. Eu posso lhe assegurar que, no caso da Universidade Federal da Bahia, o nosso enegrecimento, Mário, é uma forma de enriquecimento. Agora, o enriquecimento não se dá sem o apoio, sem assistência estudantil, sem a criação de condições para que o estudante não sofra dentro da universidade a exclusão que ele sofre fora. Se ele não sofre dentro da universidade, o talento dele brilha, e isso às vezes incomoda muito, viu? Algumas pessoas que não conseguem ver um talento maior naqueles que não são seus filhos. Pois é, rapaz, isso é que é coisa triste, não é? Rapaz, eu acho, o João Carlos, ele falando assim, desde que começou essa pandemia, eu acho que a elite brasileira é egoísta, tá se lixando para o que acontece. Quer dizer, quando chegou a pandemia, o próprio governo descobriu que no Brasil tinha 40 milhões de brasileiros invisíveis. Imagine. Sem existir, sem ter qualquer contato com o Estado, seja por educação, saúde, emprego, nada, zero. E tem muita gente que acha isso normal, que o melhor é você, então, morar num condomínio fechado, ter um carro blindado, se proteger e o povo que sirva para servir a essa elite. Claro. Isso é um negócio cruel, muito cruel. A pandemia trouxe evidentemente, a pandemia não inventou a vulnerabilidade, a miséria, mas salgou a ferida, viu, Mário? Porque, no caso das nossas atividades remotas, que foram bem-sucedidas na medida do possível, que constituíram um esforço extraordinário da universidade. Nós realizamos 3 semestres remotamente, Mário. Estamos concluindo dia 6, o segundo semestre deste ano, remotamente. Mas a capacidade das pessoas de acompanhar os cursos é muito desigual. Estar em casa significa, para alguns, estar num apartamento com condições, com internet de qualidade, sem obrigações de trabalho. Para outros, significa uma situação de penúria, num ambiente incompatível com o estudo, sem condições adequadas. Isso só reforça a evasão ou compromete a qualidade. Por isso que nós estamos muito contentes de fazer esse passo agora. Nós vamos enfrentar o retorno presencial em 2022. Claro, vamos fazer isso se as condições sanitárias o permitirem, se não houver alguma mudança nesse quadro sanitário, se continuar havendo uma diminuição dos números da pandemia. Caso isso se reverta indevidamente, não hesitaremos em suspender a atividade se necessário. Aqui tem uma ouvinte nossa que mora na Alemanha.
e que foi sua aluna, Luciana. Olha, Ela diz assim, esperando a entrevista do meu querido e inesquecível professor. O congresso da UFBA semana passada foi ótimo, muitas mesas interessantes. E ela traz aqui, João Carlos, eu me lembro na época do lançamento de Carolina Maria de Jesus. sim. Rapaz, eu devia ter 12 ou 13 anos. Esse livro me impressionou tanto que você não pode imaginar. É uma coisa extraordinária, rapaz. E ela conseguiu aqui, Luciana, uma edição em alemão. João Carlos. Olha, maravilha. Um abraço, então, Luciano. Veja, algumas experiências de leitura nos trazem para um solo de realidade muito cruel. Você sabe, Mário, ou seja, eu imagino que eu tive uma experiência dessa que, para mim, foi decisiva. Eu, muito jovem, ali com 14 para 15 anos, eu fui ser pesquisador, recebi um trocadinho, uma bolsinha ali para ajudar a grande pesquisa da historiadora Cátia Matoso, Dona Cátia, como ela preferia, sobre escravidão na Bahia. E eu fui fazer, Mário, no arquivo público, eu fui fazer um fichamento de escrituras de escravos. Essa experiência, para mim, foi decisiva. Você ler um documento de compra e venda de pessoas, a descrição, sobretudo a descrição física, como se estivessem descrevendo animais, né? Esse processo todo foi um impacto para mim extraordinário, sabe? E o fato de eu ter feito muitas fichas, isso era como se eu estivesse com aquela repetição do óbvio, sendo confrontado mais profundamente ainda com uma realidade dura de nosso povo e perceber que essa marca de uma sociedade excludente se preservava. Claro, com modificações, Sim. com sutilezas, né? Sutilezas que não lhe retiram a violência, que é o caso da nossa luta agora, quando nós pensamos em ações afirmativas, cotas, uma sociedade que não seja desigual, uma sociedade que seja profundamente democrática. João Carlos, agora eu queria aproveitar o embalo aqui que você falasse também, mudou o lugar aqui do lançamento que já aconteceu do seu livro Tratactus. Olha só, está aqui, ó, livrinho Tractatus, frente e verso. Veja só, eu estudei muito Wittgenstein. Wittgenstein é uma figura, Mário, que você precisa sempre lembrar, porque primeiro foi talvez o maior filósofo do século passado. Então, estamos aí nessa disputa. E ele escreveu esse livro há 100 anos. Quer dizer, foi publicado esse livro há 100 anos. Né? E esse livro é tão desafiador, tão enigmático, e ao mesmo tempo tão denso, tão decisivo para a lógica, a filosofia da linguagem, pensamento sobre ética. Ele constitui um desafio de leitura. Né? Então, eu fiz este ano um curso de introdução à leitura do Tractatus, e aí resolvi publicar esse livro, que é o resultado um pouco dessa leitura, mais uma leitura do Tractatus lógico-filosóficos de Wittgenstein. Eu convido as pessoas a lerem. Tá? Foi editado a Quarteto Editora, pelo site da Quarteto, as pessoas podem adquirir o livro, e é uma tentativa de conduzir o leitor, de convidar o leitor a ter prazer com esse livro tão fascinante. Que maravilha, rapaz! Eu vou querer pegar ele logo, logo, logo. Vou pegar aqui depois seu endereço, Mário, para chegar você aí. Você me passa depois a coordenada para chegar aí na metrópole, o livro para você. Mande mesmo, mande mesmo. Você sabe que eu sou um grande admirador seu, rapaz. Você foi uma luz que a Bahia precisava na reitoria, na universidade, nesses tempos sombrios. Você foi? Não, você é essa luz. Deixa eu aproveitar, Mário, tocamos em alguns assuntos nesse sentido. Você sabe que esse congresso é o último que eu estou organizando como reitor, né? Então, é claro que é uma ocasião de fazer um certo balanço, uma certa reflexão.
E eu pude dizer algo, Mário, que eu gostaria, se você permitir, de repetir. Sim, claro, claro. Porque foi algo que eu disse nesse discurso de abertura. Aliás, só para dar os números desse congresso, essa mesa de abertura teve mais de 12 mil visualizações, só para você ter uma ideia. O congresso nosso teve cerca de 13 mil inscritos, e o público estimado total que assistiu ali, dividindo-se, é claro, as 1.150 mesas que nós realizamos nesses dias de congresso, 1.150 mesas, mais de 200 mesas por dia, Mário. Foi algo extraordinário. E na abertura desse discurso, do congresso, eu fiz um discurso tentando refletir um pouco sobre o sentido, né, da nossa gestão, claro. Evidentemente, a falta de recursos, nós não tivemos nem recursos fartos, nem mesmo suficientes para marcar nossa gestão com os nossos melhores projetos. Mas eu pensava que se nos retiraram a chance de fazer, por esse viés, um grande reitorado, nos deram a ocasião, a dura ocasião, a oportunidade de fazer algo ainda mais decisivo, Mário, e deveras bem mais difícil, porque eu acho que nós fizemos um reitorado necessário, ou seja, guardamos o essencial da universidade. E eu concluí o discurso com essa reflexão. Cada reitorado deixa um legado que expressa a sua comunidade e o seu tempo. Este, talvez, será o nosso, o de termos procurado melhorar a qualidade dos consensos e das divergências, sabendo que cabe ao bom gestor procurar equilibrar interesses, se legítimos, e defender interesses, se institucionais, sem jamais esquecer nossos valores e princípios. Por conta, talvez, de gestos assim, e mesmo da natureza da universidade pública, acusaram-nos, Mário, de balbúrdia, como você mesmo mencionou. E celebramos, então, nossa balbúrdia, a UFBA e as demais universidades, em laboratórios, em salas de aula, no chão da universidade, nas ruas e mesmo nas nuvens. Mostramos a força da universidade na qualidade de nosso ensino, pesquisa e extensão, na defesa da autonomia, cuja legitimidade deles decorre, no sentido profundo de nossas ações afirmativas e no acolhimento da assistência estudantil, lutando dia a dia para superar o duplo déficit de representação e representatividade, com mais saber e mais democracia. Em nossa política e em nossos gestos, mostramos então aos quatro ventos a nossa verdade de que podemos ser o lugar da balbúrdia, porque nunca seremos, Mário, o lugar da barbárie. Essa foi... Ótimo, maravilha, João! Maravilha. A frase final do discurso, tentando fazer um balanço, porque, apesar de tudo, mas fizemos muitas coisas. Completamos obras, fizemos eventos, 7 congressos, Fórum Social Mundial, Bienal de Cultura da UNE, um edital inédito de professor visitantes. Nós temos uma quantidade de professores visitantes na UFBA como nunca tivemos antes, salvo na época de Edgar Santos. Nós temos um CAP Sprint que funciona, nós temos várias resoluções que estiveram à altura, creio, dos desafios colocados para a universidade. E defendemos a UFBA, viu, Mário, esse tempo todo aí, sem trégua, né, com a altivez, mantendo o tecido coeso. Talvez esse seja o maior mérito da nossa gestão. Você sabe que tivemos agora o último conselho universitário e, nos últimos tempos, todas as nossas decisões têm sido tomadas por unanimidade. Decisões que não são fáceis, não são triviais, e uma unanimidade que resulta de um debate cuidadoso, de uma atenção a cada unidade e de um respeito também, que não quer substituir as pessoas por algum gesto mais de suposta boa gestão que suprime a autonomia da instituição. Ô, João, me diga uma coisa aí, quando é que termina o seu reitorado? 19 de agosto. Eu não sou um iogurte, Mário, mas tem uma data de validade. Rapaz, não data gostei. Ali. E aí, mas eu espero, Mário, que ele, na verdade, é o seguinte, eu brinco, não é um iogurte em que sentido? Porque a gente acaba, mas espera deixar esse legado, esse princípio, e nós confiamos que a universidade vai se unir
para manter o essencial. Esse é essencial, né? Defesa da instituição, da autonomia, dos valores da universidade. Que a universidade tem que ser esse lugar de conhecimento e não de ignorância, né? De debate, não de destruição interna. Eu acho que isso vai, na verdade, então, eu creio, Mário, confio que o nosso legado vai além dessa data de 19 de agosto, teremos mais congressos, mais resistência e uma UFBA com melhores resultados, porque não pode continuar uma situação de estrangulamento da vida universitária como nós temos vivido ao longo desses anos. Pois é, João, vamos esperar que isso aconteça e vamos lutar para que isso aconteça, João. Meu abraço, viu? Meu abraço para você, minha profunda admiração por você, sua equipe, seu trabalho, viu? E a esperança de que a gente não dê uma marcha ré aí, nesse momento tão triste. Grande abraço, viu? Grande. Abraço, Mário. Grande abraço. Uma alegria estar aqui com você. Minha também. Alegria mesmo. Espero, ainda antes de terminar a gestão, poder retornar para a gente conversar com várias vezes. Calma, você não se livra de mim assim, não. Abração, Mário. Bom dia. Bom dia.